Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pelo segundo ciclo. Hoje é uma aula muito especial, é uma aula que tem sido pauta de vários momentos aí das nossas conversas. É um dos temas também principais do meu trabalho individual que eu faço. Ele permeia toda a construção que eu acredito que você deve fazer na sua vida, tá? Eu não só acredito, como eu recomendo também que você faça isso, tá? O nome da aula é Você atrai o que tolera ou o que vibra? É uma pergunta, muito louco isso. Pegando um gancho da aula passada, né? A Alessandra estava falando aqui que gostou, tal. Teve uma contribuição super especial da Renata também. E a gente tava comentando do tipo, cara, as merdas que acontecem na nossa vida, elas não podem ser métodos, né? Mas ensinam, né? Merda acontece, mas aprender através de merda é horrível, né? Tem vezes que é inevitável, mas é melhor se a gente conseguir evitar. E hoje é mais ou menos sobre isso, né? Eu quero explorar um pouco com vocês a ideia de que há uma ação proativa, tá? Da nossa parte para que a nossa vida ela entre num eixo diferente. O problema é que a gente se perde no meio de um monte de coisa que eu vou explicar aqui para vocês exatamente como que a gente se perde e como que a gente vai fazer um caminho de volta. Hoje eu estava comentando no grupo também, né? Não vai ser uma aula convencional como erros, acertos, né? Do's e don'ts, né? Faça e não faça. Vai ser uma aula um pouco mais dissertativa, porque é um conceito, tá? É um conceito. Eu fiz um breve ensaio, houve espaço para fazer um breve ensaio desse conteúdo na segunda-feira agora, na sala VIP. E, de certa forma, colou. E aí eu falei, pô, já vai casar com o tema, né? Eu falo pra vocês direto, né? Que eu monto as aulas, eu escrevo uma porrada de aula de uma vez. E depois eu venho dando essas aulas e vai casando com a semana, com o mês, com o semestre. E essa é um desses casos. Essa aula aqui, ela casa muito com o que eu conversei com o pessoal do Prime na segunda e vai direto aí ao ponto. Vamos lá, então. Para quem quer essa aula, tá? Quero checar com você se essa aula é para você, tá? Quero que você que está recebendo essa aula aí no seu WhatsApp, talvez, ou você que está assistindo isso aqui gravado. Porque quem tá aqui, eu sei que tá eu sei em cada momento que está quem está ao vivo. Quando sai pra gravação, eu já perco o controle. Se você é uma pessoa que se sente infeliz com as suas relações, com o mundo à sua volta, com a maneira com que as pessoas te tratam, se você é uma pessoa que é infeliz com a forma com que a vida trata você, reage a você, essa é uma aula para você, tá? Não tem muito mais do que isso. Se você tem problemas com a relação com o mundo, com pessoas, com lugares, parentes, quem você gosta, quem você não gosta, essa é uma aula para você, para todo mundo. Ou seja, né, para qualquer, até para cachorro é essa aula, né, se você for pensar. Até para gato é essa aula aqui de tão louca de tão louco que é esse conteúdo. Então, vamos começar aqui é, explicando a nossa tese inicial. Compartilhando a tela com vocês. Aí. Foi? Foi. Aí. Foi. Muito bom. Vamos lá, galera. Qual que é a nossa tese para a aula de hoje? Em cima do que a gente vai se apoiar para construir todo um raciocínio em cima desse tema, tá? A tese de hoje ela é muito simples, é uma frase que vai ter, sei lá, aí 6 palavras. É a seguinte: o seu posicionamento, o seu posicionamento
molda o seu mundo. Molda o seu mundo. Cara, essa frase ela é tão poderosa, ela é tão poderosa, ela é tão inspiradora pra mim, ela me dá tanto poder que, que quase tudo eu explico com isso. Quase tudo eu explico com essa frase. Eu falo assim, cara, ô, fulano, fulana, meu, seu posicionamento molda o seu resultado, molda o seu mundo. Então tem que mudar o seu posicionamento. Você tá posicionando errado, você tá falando errado, você tá agindo errado, você tá pensando errado. Se você quer resolver isso, você tem que ter um novo posicionamento com relação à vida, com relação ao trabalho, com relação, entendeu? E a verdade é que não existe relação neutra, tá? Não existe relação neutra. Toda interação ela vai buscar uma compensação, tá? E essa compensação ela é determinada pelo que você tolera e pelo que você não tolera, beleza? E eu vou dizer que é muito mais pelo que você não tolera do que pelo que você tolera. As pessoas elas vão entender muito mais posicionamento com aquilo que você não aceita do que com aquilo que você aceita. Exemplo prático e básico. Tenta dar um churrasco para a família e convidar pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne, beleza? As pessoas que comem carne, tá tudo certo. Elas, tudo que tá aqui, elas vão comer. Agora, aquelas que não comem e você convida, por exemplo, qual que é a sua preocupação? Meu, será que ela vai comer o quê? Então, abobrinha? Ela vai comer o quê? Batata doce? Vou ter que fazer uma salada? Vou ter que fazer sei lá, um quiche de palmito para essa pessoa comer? O que que eu vou ter que fazer para essa pessoa comer? Porque ela não vai comer nada que tá aqui, percebe? Ao ponto que a gente tem às vezes 15 pessoas que comem carne, e ninguém tá nem aí, se for linguiça, se for carne moída na churrasqueira, ninguém tá nem aí. E ao passo que uma pessoa vegana vai trazer uma preocupação imensa para essa festa. Então, basicamente é isso. Não existe nenhuma relação neutra, tá? Ninguém se relaciona de maneira neutra. Não existe. Não existe relação neutra. A todo momento a gente busca uma compensação, tá? Aí eu vou começar a explicar agora o porquê disso, né? Vamos lá, como eu comentei com vocês, essa seria uma aula não convencional, né? Não tradicional. Um movimento que eu percebo, tá? Que ele deriva de um conceito hermético, que é o conceito do ritmo, lá, da lei do ritmo, né? Que é do hermetismo, que eu chamo de compensação relacional, tá? Basicamente, para explicar o que que é a relação, a compensação relacional, eu tenho que explicar o que que é a lei do ritmo, tá? A lei do ritmo, ela diz o quê, tá? Então vamos começar aqui explicando aqui o porquê que isso funciona desse jeito. No hermetismo, a lei do ritmo, ela diz o quê? Ela diz que tudo está em movimento. Tudo está em movimento, para cima ou para baixo, né? Tudo está em movimento. Movimento. Para cima ou para baixo. Então, assim, segundo a lei do ritmo, nós vivemos assim, tá? O que corrige essa oscilação, né? O que modula essa senoide? Através do ritmo mesmo, né? O pêndulo ele balança aqui, né? Ele sobe e desce, e o que mantém ele mais em cima do que embaixo é de fato o ritmo que eu emprego. Então, quando as coisas começam a cair, eu emprego mais força e aí eu mantenho ela em alta. Quando as coisas começam a cair, eu emprego mais força e mantenho ela em alta. Entendeu? Isso daqui, galera, é uma lei que rege muitas coisas na nossa vida, né? Quando, por exemplo, quando as oportunidades estão tão difíceis, né? Quando a economia está difícil, como que a gente corrige essa história? A gente corrige com mais esforço, né? Quando eu não estou dando conta do meu trabalho, como que eu compenso isso? Eu compenso com
hora extra, eu compenso com capacitação. Isso faz com que a nossa vida oscile às vezes muito pouco, se a gente entende o fluxo das coisas e entende a compensação disso, tá? Aí você vai falar assim, Mal, ferrou, né? Porque o que, que isso vai ter a ver com posicionamento? O que que isso tem a ver, Mal? Me ajuda que agora você. Que tem nessa garrafa branca aí? É só água mesmo? Né? Ou aquela água que o passarinho não bebe? Vamos lá que eu vou explicar. Essa, como eu disse, a compensação relacional, que eu chamei assim de compensação relacional, ela acontece derivando dessa ideia. Essa aqui é a ideia mãe da compensação relacional. Por quê? Pensa que, vou descer aqui e colocar aqui compensação relacional. Vamos lá. Pensa aqui, ó. Compensação relacional. Compensação relacional. Se você hoje tiver assistindo essa aula e fazendo alguma coisa, tá ferrado, vai ter que parar para prestar atenção. A compensação relacional ela funciona mais ou menos da mesma forma. Só que a gente pode entender aqui toda relação como um círculo mesmo fechado, algo que se completa nele mesmo, tá? O que acontece é que muitas vezes, para eu conseguir ser amigo da Alessandra, né, eu vou ter que ter alguns pontos em comum, só que eu não posso ter exatamente os mesmos pontos da Alessandra. Então, assim, eu não posso ter as mesmas sombras que a Alessandra, senão a gente se mata. Entendeu? Assim como também se eu tiver 100% a mesma luz da Alessandra, a gente, tipo assim, vira, né? A gente não cria uma relação mais visceral, né? Porque a gente tá no mundo da dualidade, a gente tem uma troca, né? Então, basicamente, para que a minha relação com a Alessandra seja uma relação bacana, a ideia é que eu ocupe metade desse círculo e ela ocupe a outra metade, beleza? Para que isso funcione, a Ale precisa ocupar a parte dela e eu preciso ocupar a minha parte. Então, por exemplo, quando a Alessandra quer pôr fogo em alguém, eu falo, calma, Ale, vai passar, tá tudo bem. Quando o Maurício quer pôr fogo em alguém, a Ale fala, não, Mal, relaxa aí, velho, passa, isso aí é tranquilo. Não tem que ficar se preocupando com isso não, tá? Isso passa, assim como quando eu quero desistir, a Alessandra vai falar, não, Mal, pô, tá ficando da hora, vai em frente. Assim como quando ela quer desistir, eu falo, caramba, Ale, por que você tá parando aí, cara? Não, tá só no começo, vamos lá, vai dar tudo certo. Lá na frente a conta fecha, Ale, vamos, 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 vamos. Percebe que isso aqui é uma relação positiva, né? E por que que a gente chama de... Por que que a gente não, né? A gente, eu e as vozes da minha cabeça. Por que que a gente chama de relação compensacional, tá? Porque existe uma troca inevitável aqui, né? Há uma troca nessa relação. Como eu disse, ela é um espaço fechado, ela é uma área delimitada. Toda relação é assim. A questão é que a gente vai ter algumas outras que vão encostar nessas também, tá? Mas toda relação ela busca consciente ou inconsciente um ponto de equilíbrio, beleza? Toda relação ela busca de maneira consciente ou inconsciente um ponto de equilíbrio. Se a gente não define esse ponto, né, como eu falei aqui, a gente acaba definindo só acúmulo de troca, o que tolera. É o que eu brinquei que se os dois tiverem as mesmas sombras, pensa dois estourados. Cara, é tiro, porrada e bomba, entendeu? É briga atrás de briga. Pensa dois pacíficos em excesso. Cara, não se resolve nada nessa amizade, sabe? A gente não consegue definir se vai tomar café com açúcar ou sem açúcar. Entendeu? Ah, não, o que que você acha? Não, vê aí, o que você fizer tá bom. Não, me fala o que você quer. Não, não, o que você colocar tá bom. Não, mas eu quero te agradar. Cara, o que você fizer tá bom. Obrigado você. Não, obrigado você. Não, cara, eu estou te agradecendo. Muito obrigado. Entendeu? Fica assim como também se for do outro lado, vai ser uma, né, uma briga de faca. Não, que café é o quê? Vai ser hoje pão com mortadela. Não, pão com mortadela não. A gente vai comer, tomar Coca-Cola com pizza. Não, pizza não, vai ser sei lá, arroz com frango, que a gente tá gordo. Isso começa uma treta também. Então, esse é o ponto, né? A ideia é que toda relação ela fecha em zero. Por que eu tô falando isso? Porque quando é positivo, acontece desse jeito que eu tô falando, é equilibrado.
Agora, por exemplo, quando a gente tem uma relação que está disfuncional, que é aí que eu quero trazer para vocês, tá? Quando a gente tem uma relação, vamos colocar, vamos derivar aqui uma relação positiva, uma relação negativa. Quando a gente tem uma relação que está em desproporção. Normalmente, a pessoa ela vai estar ocupando um espaço que é muito pequeno dentro dessa relação, seja ela uma amizade, uma parceria, uma sociedade, né? Então a pessoa A está ocupando um espaço muito pequeno e a B está ocupando um espaço muito maior nessa relação, tá? Às vezes se dedicando demais, se preocupando demais, colocando muita energia, às vezes está cuidando demais, às vezes está controlando demais. Algo demais está acontecendo nessa relação que está espremendo essa figura A aqui. Aí o que eu quero trazer para vocês. Normalmente, o que que o pessoal fala? Não, cara, poxa, assim, você tá lá tomando na cabeça. Aí fala, não, cara, esse emprego é ruim para você, cara. Esse chefe aí seu, bicho, cara, ele não te valoriza, bicho. Vai para outro. Aí eu vou lá e tenho que transportar essa pessoa A que está sendo pressionada, espremida pela vida aqui, tá? Eu quero tirar ele e colocar em uma outra relação. Só que qual tipo de relação que essa pessoa A ela encaixaria? Apenas numa outra relação como a da pessoa tipo B. Entendeu? Como eu disse, toda conta aqui fecha em zero. Toda relação ela fecha em zero. Entendeu? Aquilo que você permite, o que você não permite. Por isso que eu sempre falo pra vocês, turma, vocês estão ruim aí? Estão passando veneno com alguma coisa? Não troca uma pela outra. Porque vocês precisam, né, para funcionar, como eu tô querendo explicar aqui pra vocês, para que isso funcione legal, vocês vão precisar se restabelecer, vocês vão precisar se reerguer, né? Então pensa aqui, um movimento ideal para essa pessoa A aqui, dessa relação que ela estava sendo sufocada, espremida, tóxica, dá o nome que você quer. O que que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar primeiro, né, se desligar aqui aqui. Vai precisar se desligar aqui dessa pessoa B, tá? Para que após ela se desligar dessa pessoa B, ela vai ter que ter um período onde ela vai se reconstruir aqui, tá? Ela vai se reconstruir. Então ela vai devagarinho, respirando, tomando um ar, existindo novamente para poder se refazer. Para que, numa nova abordagem de vida, para que num novo momento em que a vida apresente para ela a mesma situação, ela consiga preencher um espaço diferente dentro dessa relação, em qualquer relação, tá? Para que a pessoa, próxima pessoa B que venha na vida dela, consiga ocupar esse espaço direito. Se ela só troca um pelo outro, ela sai daquele tamanhinho pequenininho e vai ter que entrar numa outra relação onde a pessoa também é muito grande, né? Ou então acaba juntando duas pequenininhas também que não dão uma e aí o negócio não vai para frente. Então é muito louco isso, mas eu convido vocês a pensarem aí todas as vezes em que vocês trocaram seis por meia dúzia. Tava passando veneno no emprego porque alguém tava agredindo, ferindo, falando de vocês, alguém tava passando vocês para trás e tal, e você sai de lá, não reflete de nada, não toca em nada, não percebe nada e já entra numa outra relação, num outro negócio, numa outra empresa, numa outra sociedade, sem fazer esse exame, sem se restabelecer para poder ocupar um espaço maior em uma próxima interação humana, tá? Então acontece isso muito, e aí a ideia é que a gente tenha, obviamente, né? nós nós tenhamos às vezes vários elos que ligam a gente aqui a várias coisas. Então, a ideia é que algumas delas hajam intersecções aqui, que tipo
três amigas que se gostam muito, elas vão ter três espaços em comum e um pilar muito central. Às vezes você vão ter pessoas que aqui você dá mais atenção de um jeito, aqui você dá mais atenção de outro. Mas é interessante você saber disso, tá? Há uma compensação, né, como eu chamei aqui, é uma compensação relacional. Tá ruim, você tá sendo tratado aquém do que você merecia ou mais do que você merecia, o segredo vai estar aqui, vai estar nessa compensação, tá? Cada relação é como uma conta corrente invisível, onde tem depósito e saque que acontecem o tempo todo. Se ninguém administra, adivinha, né? Se ninguém tá ali vendo qual que é a quantidade, a ideia é que você seja ou espremido ou que você esprema a outra pessoa. Então, é necessário ter essa noção. Falar, cara, qual que é o tamanho certo? Qual que é a medida exata para que isso funcione, tá? E isso vocês vão ver aqui nessa compensação relacional, beleza? Então, toda relação, a conta fecha em zero. Por quê? Por que que toda conta fecha em zero? Porque quando um tá mais um, o outro vai estar menos um. Qualquer relação que esteja perdurando, né? Quando um tá menos 3, o outro tá mais 3. Deu exemplo, né? Quando um tá desmotivado, o outro tá motivando. Quando um tá sem vontade de resolver as coisas, o outro tá com muita vontade. São essas as relações que prosperam, que funcionam, tá? Difícil é quando você tá menos 3, a pessoa tá menos 3, aí normalmente não anda, né? Então, é muito comum a gente ver pessoal chegando em terapia reclamando de marido, né? Tipo, poxa, eu estudo, eu faço, eu não sei o quê, eu vou em curso e tal, e meu marido não quer saber disso. E aí, vocês que me assistem lá na sala VIP, vocês sabem que a primeira coisa que eu falo é, olha, até o dia 12 de agosto, você era isso aqui, ó, você era compatível com isso aqui, você estava dentro dessa vibração. Agora você mudou, aí existe um tempo da pessoa tomar o lugar dela, tá? Então, o nosso posicionamento molda o nosso mundo em cima dessa ideia. Se eu estou incomodado com o pouco espaço que eu estou tendo numa relação, eu preciso mudar a minha forma de me relacionar com aquela pessoa. Preciso falar, olha, não tá legal, olha, não tá bom, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha, eu tenho essa demanda. Assim como também, se eu estou ouvindo que você está me sufocando, você está me espremendo, eu não consigo nada, não sei o que, tarará, tarará. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar espaço, eu tenho que dar uma recuada muitas vezes para que aquela pessoa consiga viver e conviver comigo. O ideal é que seja 50-50 mesmo, dos lados, de cada lado. Às vezes pode ser 55, 45, às vezes pode ser 60, 40, depende, mas que não fuja muito desse espaço aqui do meio das interações, tá? Todo relacionamento fecha em zero. Tá ruim? Muda você e a outra parte vai mudar. Se ela não mudar, o negócio, o negócio racha, trinca na solda, beleza? Mal, legal. Mas assim, como que eu sei dentro desse espaço que você está colocando que eu tenho, Mal? Dentro desse espaço aqui, como que eu sei É, como que eu sei aqui qual que é a minha, até que parte eu vou, até que parte eu não vou, que parte que eu requisito, que parte que eu abro mão? Como que eu faço isso, Mal? Porque assim, ó, eu tenho uma parceria, eu tenho um relacionamento em que assim, ó, o cara, ele não toma nenhuma iniciativa. É um cara completamente sem iniciativa, uma pessoa totalmente blasé, entendeu? Uma pessoa que não fede, não cheira. E aí, se eu falo que a gente vai comer hoje ração de cachorro, ele fala que vai ser gostoso. E eu queria que ele falasse assim, não, eu não quero comer ração de cachorro, entendeu? Eu queria que ele fosse assim. Então, o que que eu faço? Porque, beleza, que a conta tá fechando em zero, isso eu entendi. Que a conta tá fechando em zero, isso eu já percebi. Eu sei muito o que eu quero, ele não sabe nada do que ele quer. Ou invertido. Eu sei muito o que eu quero, ela não sabe nada do que ela quer da vida. Tá tudo certo, a conta tá fechando em zero, beleza, beleza.
como que eu equilibro isso? Como que eu posso equalizar? Então, para que vocês entendam aqui, dentro da parte onde cabe a pessoa A e a pessoa B, vai existir uma subdivisão aqui dentro, tá? Essa subdivisão é a seguinte: toda pessoa vai ter um lado feminino e um lado masculino. Caraca, Mal, agora você vai falar de feminino e masculino? Qual que é o próximo passo? Qual clichê mais você vai sacar do bolso? Calma, meus amigos e minhas amigas, que vocês vão entender aonde nós vamos chegar aqui. Toda pessoa ela vai ter uma parte masculina e uma parte feminina, tá? Para vocês entenderem assim de uma maneira bem tranquila, né? O que seria esse lado masculino e esse lado feminino, sem entrar em discussões que vai envolver feminismo ou algo do tipo, eu vou trazer um conceito da Cabala, que é uma parada de 5, 6 mil anos lá atrás, que vai ajudar a gente a entender basicamente o que vai ser cada energia dessa, tá? Então eu vou anotar aqui em cima aqui, só para ficar claro, aqui masculino e feminino, masculino e feminino. Aqui é a pessoa B e aqui é a pessoa A, tá? Basicamente, galera, o que que a Cabala ela fala sobre masculino e feminino, tá? Eles têm um jeito bem tranquilo de explicar isso, tá? Eu até falei na sala VIP lá, eu falei, eu fui num curso da Cabala, fiquei o dia inteiro lá, a única coisa que eu entendi foi isso. Explicar a árvore da vida, um monte de coisa, mas eu só saí com isso lá faz uns 12, uns 10 anos que eu fui e foi isso que eu levei desse curso ali. Tem um monte de coisa que eu anotei, mas eu só lembro disso. Basicamente, galera, a Cabala, vou escrever aqui na tela para quem não sabe e quiser pesquisar. Cabala, em português assim, e do jeito que se escreve mesmo, eu acho que é assim, ó, Cabalá. Opa. Cabalá é base judaica, tá? É um negócio que vem lá dos judeus também. É a sabedoria judaica, de uma certa forma ali, que é passado também, assim como a Torá, a Cabalá também é uma filosofia, um estudo, um aprofundamento da vida judeu também, judaico. Então, o que a Kabbalah ensina é que toda manifestação no mundo dual ocorre por duas polaridades complementares. Sacou aqui onde eu quero chegar? Tudo no mundo dual ocorre por meio de duas polaridades complementares, tá bom? O masculino representa, deixa eu apagar essas letras aqui. O masculino representa a a energia ativa de criar, de iniciar, tá? Então eu vou colocar aqui energia ativa e o feminino simboliza para eles, né, a recepção, a nutrição, a manifestação. Então eu vou colocar aqui recepção, recepção. Isso aqui é o que eles acreditam, que eles explicam, né, que dentro da, do Sefirah, lá da parte da Cabala que fala disso. E essa dinâmica, né, dentro do que a gente vai trazer aqui, vai explicar um pouquinho para vocês sobre essa interação. Então, cara, como eu sei que eu posso estar ocupando muito um espaço daquela pessoa, como eu sei que eu posso estar tirando o espaço daquela pessoa, basicamente, vocês vão ter que entender esse conceito de energia ativa e energia receptiva, tá? A energia ativa é a energia masculina, a energia receptiva é a energia feminina, segundo a Kabbalah, beleza? Então aqui vai a energia masculina vai representar a criação, né? A criação vai representar a doação vai representar o início, sabe? O start. A energia feminina, enquanto aqui recepção, né? Ela vai simbolizar muitas vezes nutrição, vai simbolizar manifestação, fazer acontecer, né?
Manifestação. Basicamente, o que o nosso amigo lá do curso lá explicou pra gente é que essa energia ativa aqui é como se ela criasse um espaço. Então pensa aqui num jarro. Pensa aqui, né? Vou desenhar aqui um balde, vai. A energia masculina é como se ela fosse o balde, um balde meio mequetrefe, eu sei, tá? E a energia feminina é como se ela fosse o preenchimento do balde, tá? Então, se a gente fosse colocar aqui essa explicação, a gente colocaria que a energia masculina cria espaços, né? Cria situações, tem iniciativas, starta as coisas, né? No caso aqui da nosso exemplo aqui, ela cria um balde, ela fala, ó, vamos aqui fazendo, temos um balde, e a energia feminina ela preenche isso com com um conteúdo ali. Mal, como que isso funciona na vida prática? Você falou aí, falou e só falou bosta até agora. Como que isso funciona na vida prática? Como que essa dinâmica acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem a ideia, muitas vezes, por exemplo, de reunir a família, é uma pessoa que, a pessoa que vai dar essa ideia é a pessoa que vai ter uma energia mais ativa, ok? Quem vai escolher, quem vai ver o que vai ter de comer, se vai caber todo mundo, se tem lugar para sentar, se vai ter prato para todo mundo, copo, talher. E não estou falando de masculino e feminino no sexo, estou falando de energia, tá? É a energia feminina aqui. Então, basicamente, né, você vai ver uma pessoa com uma energia masculina muito alta, por exemplo, em excesso, quando ela é muito melhor em iniciar as coisas do que em manter as coisas. Ela começa muito e dá pouca manutenção nas coisas. Assim como também você vai ver uma pessoa com uma energia feminina muito grande, muito desproporcional, quando ela é muito boa em é, cumprir ordens do que em dar ordens, do que em requisitar ordens, ok? Situações práticas, tá? Práticas da vida. Aquela pessoa que está no mesmo emprego há 15 anos e não faz um curso e não manda currículo, não. O salário tá horrível, não corrige há um baita tempo, mas ela tá lá naquele emprego lá. O que que falta para ela? Falta um pouco dessa energia aqui, né? Eu vou explicar como que isso pode acontecer aí, essa distorção pode acontecer. Assim como também você vai conhecer aquelas pessoas que no mesmo ano já criaram 5 Instagrams diferentes. Primeiro ela começou o ano sendo personal organizer, aí depois ela passou a ser consultora do sono, aí ela passou a ser depois vendedora de Jequiti, aí depois ela entrou para Rinodê, tudo no mesmo ano. Aí ela foi ser influenciadora digital, aí ela foi divulgar Tigrinho, aí ela terminou o ano agora sendo profissional do marketing digital. É uma pessoa maravilhosa em iniciativa, mas não dá manutenção, ela não dá seguimento. É ótima em iniciativa, em péssima em acabativa. Para que a gente possa ter esse circuito funcionando, a gente tem que ter um bom equilíbrio entre as duas energias. Nem todo mundo é só masculino, nem todo mundo é só feminino, né? Por exemplo, a humanidade como um todo só progrediu quando os caçadores, quando então, até então, né, os Homo sapiens sapiens lá começaram, ao invés de caçar, começaram a plantar e ficar no mesmo lugar. E formaram comunidades, formaram tribos, comunidades, cidades. Isso acabou fazendo com que eles tivessem mais tempo para pensar, para ter ideias, para desenvolver tecnologia. E isso fez com que o mundo chegasse onde a gente está hoje. Esse viés, né? Aí alguém vem e fala, vamos conquistar o território alheio. Aí vem alguém e fala, como que a gente vai fazer isso? A gente faz dessa forma. Então, basicamente, galera, explicando aqui de uma forma não tão simples, um cria o espaço e o outro preenche o espaço. A ideia é que a gente tenha esse equilíbrio de ambos os lados, de ambas as partes, tá? Que eu seja tão bom em criar quanto eu sou bom em terminar. Que eu seja tão bom em dar início como eu sou bom em terminar. Que eu seja tão bom em terminar como eu sou em dar início. E vice-versa, beleza? Só que acontece o seguinte: a gente tem um problema sério nessa história, tá? A gente tem um problema que é o seguinte.
tá? Eu vou agora sair da filosofia antiga e vou para a ciência moderna, para algo que a gente pode encontrar isso hoje na neurociência, em Harvard. Acho que esse é um estudo de Harvard que eu vou passar para vocês agora. Vou colocar aqui, ó, zero, e aqui eu vou colocar, vamos falar, vai, 90 anos. 90 anos. 90 anos. Opa, esse A tá horrível. Vou colocar 90 ao 100. O problema, turma, é que a gente nasce num mundo, né, onde as coisas não são tão lineares assim, né? As pessoas não têm esse diagrama aqui bem desenhado. Não é um cuida de uma parte, outro cuida da outra, meio a meio, e os dois com masculino e feminino equilibrado. A gente normalmente nasce em uma família onde há uma desproporção, onde há muitas vezes um exacerbado, o outro retraído, onde há uma pessoa que faz muito, outra que faz pouco, onde uma que fala muito, outra que fala pouco. Difícil você ver alguém realmente equilibrado, alguém que tem ali, cara, que dá um passo e dá outro, dá um passo e dá outro, tá? Normalmente a gente vê famílias disfuncionais. Raras exceções são famílias que todo mundo tá de boa, tá? E qual que é o problema de nascer numa família disfuncional, né? Todo mundo tem os seus desafios, todo mundo tem as suas tretas, tá? O problema de nascer numa família disfuncional vai estar justamente na primeira infância. Mal, primeira infância é cara, de coach, velho. Primeira infância é papo de coach. Aí que você se engana, jovem padawan. Por quê? Pesquisa, tá? Pesquisa científica. Vocês vão encontrar isso lá no Primeira Infância Primeiro. Uma revista da Harvard lá. De todas as nossas conexões sinápticas, de toda a nossa cognição, vamos chamar assim, toda a nossa conexão sináptica, tudo que a gente teve de conexão na cabeça, 90% dela, vou colocar aqui, 90% dela acontece até os 6 anos de idade. E a gente vive o resto da vida aqui com os outros 10%. O que isso tem a ver, Mal? Eu tô aqui com vocês há um ano e meio, há 59 semanas, tentando trabalhar só com esses 10% que sobrou aqui, galera. Esses outros 90 aqui vocês aprenderam em casa, até os 6 anos, até a primeira idade, tá? Então, nesse primeiro período de vida aqui, até os 6 anos, segundo esse estudo, o nosso cérebro constrói até 1 milhão de novas conexões por segundo, tá? 1 milhão de novas conexões por segundo. A Joana aqui, dando com a cabeça na quina da parede, está construindo 1 milhão de novas conexões por segundo. E o que são conexões, cara? É o cérebro registrando, registrando. Então ele vai registrar, ele faz uma conexão. Ele vai registrar, ele faz outra. Pensa isso daqui 1 milhão de vezes por segundo. E aí os neurôniozinhos sendo formados aqui, os nozinhos. Depois que você, né, passou dos 7 anos, você não desenvolve mais com a mesma agilidade. E aí, tudo que você viu aqui do 0 aos 6 anos, eu vou dar um baita zoom aqui, tudo que você viu aqui do 0 aos 6 anos, cara, é 90% do que você aprende enquanto animal, enquanto um ser, né, uma visão veterinária da vida, é o que você aprende e você leva para a vida toda, tá? Como eu disse, as experiências vividas nessa fase, vínculo, exemplo, trauma, afeto, elas vão moldar os padrões emocionais e relacionais que a gente tende a repetir na nossa vida, tá? Então, se a criança ela cresce com essas polaridades desequilibradas, é provável que na vida adulta ela busque essa compensação inconsciente. Quem aqui não viu, cansou de ver, né? Aí pessoas que tiveram uma infância de merda se envolvendo em relacionamentos merda. Pessoas que tiveram uma infância boa se envolvendo em relacionamentos bons. Entendeu? Pessoas que tiveram uma infância ok, tipo, tendo uma vida ok. Pessoas que tiveram escassez financeira vivendo uma vida de escassez financeira. E aí não é o quanto ela ganha, tá? Ela pode ganhar 100 mil por mês. Escassez financeira. Ganha 100, gasta 150. Porra, entendeu? Pessoa viu lá a mãe apanhando. Adivinha quem ela arruma? Pessoa viu lá o pai tomando chifre. Adivinha quem ele arruma? Entendeu? A pessoa viu lá o pai quebrando. Adivinha o que ela faz quando ela vai abrir um negócio? Entendeu? 90% do que a gente aprendeu até os 6 anos. Tá? Isso é Harvard. Isso não sou eu, não, tá?
Não é papo de terapeuta, não. Vai pesquisar lá que você vai ver. O problema é o seguinte, então, galera, como que isso vai manifestar na nossa vida real? Então, vamos voltar aqui para a tese central aqui, vamos começar a amarrar essa história toda aqui que a gente veio construindo, tá? Esse aqui que eu vou desenhar aqui na tela agora é você, ó. Esse aqui é você. Um pálido ponto preto numa tela eletrônica. Quando você nasce, você tem ali todas as suas experiências até os seus 6 anos de idade, e aí, dali você passa a tentar aprender ou reproduzir, ou evitar, ou correr disso. Como que eu, né, como que eu lido com isso? Do jeito que você está lidando até hoje, ok? Do jeito que você está lidando até hoje. Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que cresceu, vamos começar a desenhar aqui a linha pai e mãe aqui. Aqui a gente vai colocar o pai e aqui a gente vai colocar a mãe. Pai, opa, horrível esse P. Aqui a gente vai colocar pai e aqui a gente vai colocar mãe. Um vetorial aqui. O que acontece? Quando você começa a crescer, começa a observar a vida, né, que o seu pai tinha, que a sua mãe tinha, você começa a construir os seus padrões e você começa a moldar aí as suas relações. Eu falo que se você não fizer nenhuma força mesmo, se você não gastar um neurônio para ser alguém diferente, o máximo que você vai é até onde o seu pai e a sua mãe foram, tá? Se você não gastar 1% de capacidade cerebral para ser alguém diferente, o máximo que você vai é onde seus pais foram, tá? Isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema, tá? Porém, galera, o problema acontece quando a gente tem figuras disfuncionais aqui nessa área, tá? O problema é quando eu tenho um pai disfuncional, quando eu tenho uma mãe disfuncional, tá? Normalmente, como eu disse, onde que a sua relação, deixa eu desenhar aqui um círculo aqui em volta aqui. Como que a sua relação desproporciona nessa história, né? Como que você às vezes ocupa um espaço muito pequeno ou às vezes ocupa um espaço muito grande dentro de qualquer relação. Em cima do que você viu seu pai e sua mãe fazendo. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, tá? Se você foi uma pessoa que teve uma mãe muito foda, muito positiva, você vai ter problema, tá? Você vai ter problema. Se você é uma pessoa que teve uma mãe muito negativa, você também vai ter problema. Eu vou explicar para vocês quais são. E essa é verdadeira com o pai também, tá? Se você teve um pai muito positivo, o que que você acaba tendo na sua vida prática adulta? Você acaba tendo uma régua muito alta. Você acredita que todo mundo é aquele cara fodástico que o seu pai era, que todo mundo tem que ser perfeito como o seu pai era, assim como a sua mãe também, que todo mundo tem que cuidar de você como sua mãe cuidava, todo aquele cuidado emocional, aquele pegar no colo, aquele acordar de manhã com Nescau feito e bolachinha na cama e o cacete e tal. Isso daqui traz você para uma alienação, vamos colocar aqui uma utopia com relação à humanidade. Então, todo mundo é bom, perfeito e maravilhoso, e a verdade é que não, tá? A verdade é que, cara, 60% das pessoas, elas são mais ou menos, 20 é fodido e 20 é da hora, entendeu? Então, você vai ver 80% das pessoas sendo de médio para baixo, tá? De médio para baixo. Isso aí tem um gráfico da hora que fala disso também. Assim como também, se você é uma pessoa que teve um pai ou uma mãe que foram negativos, como eu posso dizer assim, uma excentricidade é um jeito bonito, tá? Mas você vai ter uma disfunção aqui com essas figuras. Por exemplo, se você teve um pai que foi um exemplo muito negativo para você, onde que você vai acabar perdendo? Ou você vai ser alguém completamente
retraído com sua energia masculina, que vai abrir mão dela, e aí você vai ocupar os espaços que te derem, né? E aí é onde você, naquele diagrama que eu estava desenhando, isso daqui vai acabar, né, com que você vire uma pessoa com uma energia feminina muito alta, tá? Isso é para caso de homens, tá? Para caso de mulheres é o contrário. Se a mulher teve um pai que foi um péssimo exemplo para elas, elas vão ter uma energia masculina muito alta, tá? Isso aqui é importante, tá? Agora, se você é uma pessoa que teve uma mãe disfuncional e você é homem, tá? Você vai ter uma energia masculina muito exacerbada, na maioria das vezes. Ou quando você decide abrir mão também da figura da sua mãe, você passa também a ter essa energia masculina muito alta. Então você é ótimo em começar as coisas, em abrir espaço e vai, negocia, e tarará, tarará, mas não consegue dar manutenção. Por quê? Você não teve. Você não teve carinho, nutrição, você não teve aqui, o que que a gente tem aqui, ó. Você não teve, você não foi preenchido. Então te falta coisa e você, se você não dá, se você não tem, você não consegue dar. Beleza? Se você é mulher e teve uma figura de mãe também muito negativa, a tendência é que você que você tenha o seu feminino também em desequilíbrio, tá? Por quê? Normalmente, mulheres, isso eu tiro muito das experiências que a gente tem enquanto consultório aqui. Mulheres que têm mães que que não cuidaram, que não deram atenção e tal, tendem, quando elas abrem mão da figura da mãe, elas se masculinizam, né? Quando, tipo assim, mano, não tive mãe, eu tenho que me virar. Assim, quase todo o processo masculiniza a mulher. Mas quando ela tem aquela coisa de querer ser melhor que a mãe, compensar a falta da mãe ou a negatividade da mãe, ela tende também a ser ela tende a ser compassiva em excesso, ela tende a se enfiar em problemas em excesso do tipo, não consigo sair daqui, tá difícil, relacionamento abusivo e etc. É um diagrama muito louco esse aqui que a gente é, consegue ver muito prático na vida, conversando com pessoas, tá? O que a gente sabe aqui é que para que a gente tenha uma vida que seja metsa, que seja equilibrada, que eu consiga ter uma interação positiva com ambos os lados, que eu consiga pegar um lado e consiga transitar para o outro, que eu consigo criar espaço, que eu consigo dar espaço, que eu consigo requisitar, que eu consigo ceder, que eu consigo pedir, que eu consigo dar, entendeu? Eu vou precisar de uma parada que chama pensamento divergente, que é um conceito também que eu estou desenvolvendo também. Pensamento divergente, vamos lá. Pensamento divergente. Isso aqui, turma, eu chamo para vocês aqui muitas vezes divergente. Eu chamo muitas vezes de pensamento crítico, pensar, será que pensa? Será que, sabe, será que raciocina? Não é possível, sabe? Pô, acho que o macaco da NASA pensaria melhor que fulano, né? Mas esse termo divergente aqui é de um livro, na verdade é um livro que virou filme, né? É de um livro até antigo até, que fala sobre múltiplas... É um tipo um Mockingjay, como que é em português? Jogos Vorazes. É tipo um Jogos Vorazes. Se você entrar no Netflix em Jogos Vorazes, do lado vai estar esse filme Divergente. É muito legal, ele divide o mundo em quatro características, tipo isso, esses caras, as pessoas que são da matemática, as que são do esporte, as que são da coragem. E aí, no meio dessa galera toda, tem os divergentes, que são pessoas que são mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, isso é legal. É um conceito que vem daí que me gatilhou. O divergente, basicamente, como que eles descobrem que a pessoa é que eles colocam o divergente numa situação onde só um tipo de pessoa resolveria aquele problema e ele tem um pensamento totalmente não linear nessa história e consegue, através, sabe, de uma flexibilidade, de uma originalidade, de um ímpeto, assumindo alguns riscos, ele consegue.
vencer aqueles testes, e esse tipo de divergente é caçado no filme lá, só para fechar o arco do filme. Mas o pensamento divergente é justamente esse. É essa busca por uma solução criativa para um problema, rompendo com o status quo, rompendo com as respostas óbvias que a gente tem hoje em dia, né? E aí, para a gente poder, como eu disse, ter esse pensamento, a gente tem que ter fluência, flexibilidade, originalidade, sabe? Tem que ter disposição para assumir risco, sabe? Hoje, o pensamento divergente, a gente vê ele sendo muito abordado com os neurodivergentes. Quem que é neurodivergente, tá? TDAH, TEA, superdotação, altas habilidades. Várias pessoas assim estão sendo não rotuladas, vamos falar assim, estão sendo diagnosticadas, vai, para ser menos babaca o termo. Estão sendo diagnosticadas com neurodivergência e são pessoas que precisam de soluções fora do status quo. São pessoas que não vão ler um livro com solução prática para a vida e vão ser aplicados, vão ser vividos isso na prática, entendeu? Então, aqui o que a gente tem um pensamento divergente é aquele que vai me levar a desafiar o que se apresenta para mim. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Poxa, não dá para você ganhar dinheiro e fazer o que gosta. Pô, como assim não dá, cara? Lógico que dá. Lógico que dá. Não dá para você ser rico e ser feliz. Pô, lógico que dá. Entendeu? Dinheiro não traz felicidade. Pô, lógico que traz. Ah, sabe? Esse pensamento divergente é o que vai levar você a conseguir, nesse contexto que eu estou falando aqui, equilibrar as suas relações. Vai conseguir fazer com que você equilibre essa dinâmica aqui. Por quê? Nesse momento em que você está vendo essa aula aqui, pode ser que a sua vida, se a gente for fazer a tua conta fechando em zero aqui, pode ser que a tua vida você esteja assim aqui, ó. Você esteja ocupando um espaço, não é pouco espaço, né? Mas assim, você poderia estar ocupando mais espaço na sua vida. Às vezes, no emprego que você tem um destaque desse tamanho aqui, e você queria ter um destaque muito maior. É possível eu ter um destaque maior no que eu faço? É. Quem que vai, quem que vai ter essa ideia de que é possível? Quem tem um pensamento divergente. Como que eu posso crescer nessa empresa? Que eu posso fazer? Que curso que eu tenho que me inscrever? Que habilidade eu tenho que desenvolver? Que tipo, como que o cara que está acima de mim aqui, como que ele age? O que que ele faz? O que que ele desenvolve de trabalho? E é através desse pensamento divergente mesmo, de falar, de olhar e falar. Cara, não é assim que funciona, não é assim que eu quero, né? Lembrando que a gente já gastou 90% da nossa atividade cerebral até os 6 anos, esses outros 10 que sobra, a gente tem que usar com muito carinho, entendeu? Só sobrou 10% para você pensar aí até o final da vida, pra você criar de sinapse. Então, que seja direto e direcionado com coisa importante, não com a vida da Virgínia, não com o Tigrinho, não com essas merda por aí que o mundo tá apresentando. Você entendeu? Não com a separação do Zé Felipe, não com essas paradas, sabe? Enfim. Então, quando você tem esse pensamento divergente, você vai falar assim, cara, o que que eu posso fazer? Será que dá para equalizar essa relação aqui? E uma vez eu equalizado, o, qual fatia cabe a mim nesse tanto, né? Porque às vezes, né? Às vezes, acho que desse diagrama aqui, o ideal é que cada um aqui tenha 25% nessa relação aqui, 25% de cada energia. Porque a gente vai ter ideias junto, aí o que couber a mim eu vou executar, eu vou preencher, eu vou desenvolver, eu vou nutrir. E você é a mesma coisa, você vai dar ideias, você vai pegar a tua parte, vai executar, vai cobrir. Só que pode ser hoje que você até tá equilibrado, né? Pode ser que hoje até que você esteja equilibrado. Vamos desenhar aqui de novo aqui a figura A e a figura B aqui. Só que para você só coube a parte
feminina das paradas e para outra pessoa só coube a parte A. Isso aqui também dá problema, tá? Isso aqui também dá problema, tá? Independente de você estar com metade do trabalho, eu penso e ele executa, você vê muita sociedade assim, né? Tipo, eu arrumo o problema e ele resolve, né? Tem até nome, né? Aqui é o CEO e aqui é o COO, sabe? Tipo, um arruma a treta e o outro resolve a treta. Um arruma a meta, o outro entrega a meta, sabe? Então, assim, pode ser que você esteja numa relação dessa, mas se não for algo declarado, instituído, acordado, mãozinha dada aqui, ó, cuspindo na mão e apertando, vai dar problema também. Porque uma hora vai passar pela cabeça de um dos lados que, cacete, eu só sou mandado, eu não quero, eu queria dar umas ideias, eu queria contribuir e tal. Então, é importante que vocês observem essa dinâmica, que se na vida de vocês a dinâmica onde um só cuida de um lado, um só cria espaço, um só inicia, só traz, starta e o outro vem pegando, né, os cacos pelo caminho, tem que ser bem acordado, tem que ser bem definidinho, falando, ó, por exemplo, ó, eu só trabalho e você só cuida das crianças. Eu faço dinheiro e você cuida do resto. Eu ponho não sei o que, você não sei o que lá. Ah, não, os dois trabalham, os dois fazem dinheiro, os dois cuidam da casa. Então é uma dinâmica que você vai entender. O que tem que ser, né, como eu disse, independente de qual dinâmica que você vai escolher. Se vai ser a dinâmica, se vai ser a dinâmica um para sua relação pessoal, amizade, sociedade, parceria, clube do livro, bingo, turma de jovens da igreja. Se for a primeira ou o segundo escopo, vai ter que ser bem definido, tá? Ambos têm prós e contras, ambos vocês vão ver aí a conta fechando em zero, tá? Então, como que eu mudo meu posicionamento? Mal, agora depois de uma hora que você tá falando sem parar aí, como que eu mudo meu posicionamento? Cara, tudo do que eu tô falando até agora é sobre como mudar o seu posicionamento. Você vai observar o que em você está em falta ou em excesso e equalizar. Mas, Mal, vou dar um exemplo bem que eu ouço direto na sala VIP. Mal, como que eu faço? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho hoje uma relação, assim, ó, minha relação é essa aqui, fechando em zero, tá? Minha relação fecha em zero, Mal, beleza. Eu tenho hoje uma relação que ela tá assim, ó. Eu cuido dessa parte aqui. Na verdade, esse aqui é o meu marido. Ele ocupa esse espaço aqui, em toda a dinâmica que a gente tem, e eu ocupo esse aqui. Concorda que não é justo? Concorda que eu faço bem mais que ele? Concordo. Perfeito. Como que eu posso fazer, Mal, para que essa parada aqui se equilibre? Como que eu posso fazer para que a gente ocupe os dois no mesmo espaço? Antes ainda de falar de masculino e feminino, tá? O que que eu posso fazer para que ele cresça ou para que ela cresça dentro das dinâmicas? E aí vem uma parada que precisa de sangue frio, tá? Que é você dar espaço. Então, o que que seria o dar espaço? Dar espaço seria a gente pegar. Eu vou riscar aqui de azul aqui, porque é uma ação proativa que você vai ter que ter. É você passar a assumir uma nova parte dessa relação, dessa sociedade, dessa amizade, entenda o que for, isso aqui não é só para casais, e deixar com que essa parte aqui, que eu vou pintar de vermelho, seja ocupada. A tendência é que ela seja ocupada, tá? A tendência é que ela seja ocupada pela parte B aqui do negócio. Mas, Mal, para eu ocupar essa parte B, vou dar um exemplo que eu já ouvi direto também. Para eu ocupar essa parte B do negócio, vai implicar, como eu sustento a nossa casa, vai implicar em a gente passar alguns momentos de aperto, Mal. Aí que tá, o quanto você quer equilibrar essa equação, né? Porque para que você veja esse negócio se equilibrando, você vai ter que deixar essa outra parte, você vai ter que deixar essa outra parte se desenvolver nesse ponto aqui. O que eu posso te dizer é que ao abrir mão desta área, alguém ocupa, tá? Alguém vai ocupar. E se não ocupar, acaba
que ela vai sair. Por exemplo, vai, numa situação onde a mulher ela é o sustento da família e o marido está desempregado há 5 anos, mesmo ele fazendo um trabalho que é de base, né? O que quer dizer que ele só não trabalha porque ele não quer mesmo. Ele fica arrumando pretexto para não ficar nos empregos. Esse cara aqui, se ele decidir não ocupar o espaço dele, ele vai procurar uma outra mulher que preencha esse lado que ele gostaria que fosse preenchido. Entendeu? Então, basicamente, se ele, se ele não quiser fazer o movimento dele, o que na maioria, 80% das vezes acontece da pessoa querer fazer o movimento, tá? Mas pode acontecer dela não querer. E se ela não quiser fazer o movimento dela, de ocupar esse resto aqui que você abriu mão e deixou aberto, tirou o pé ali para que alguém colocasse, ele acaba saindo, tá? Ele acaba indo procurar a outra metade da laranja dele, ó que top. Ele tá procurando uma outra pessoa que tenha esta fendinha especial esperando por esse nosso campeão atrás de um pai e uma mãe aí para essa relação, tá bom? Então, galera, na prática, essa contextualização, essa conceitualização toda aqui é para falar que meu amigo, minha amiga, só não arruma a vida para com o mundo agora quem não quer. Porque se eu tenho amigos que não me procuram, talvez seja porque você procure os demais. Eles não sentem saudade de você. Talvez se eu tenho pessoas que não me ligam, talvez porque você ligue antes delas sentirem saudade de você. Então liga menos, entendeu? Ah, mas e se eu parar de ligar e eles não me ligarem mais? Quem tava se enganando aqui era quem? Era eu ou era você? Ah, mas se eu for no meu marido e falar assim, agora você administra o dinheiro. Agora você vai administrar o dinheiro que a gente fizer. E ele falar que não quer, gaste todo o seu dinheiro. Compre Mary Kay. Compre quem disse Berenice. Compre unha de gel. Gaste o seu dinheiro com merda. Você não vai ver se você não vai querer administrar o dinheiro a partir daí. Entendeu? Ah, mas a minha esposa, ela não, sei lá. A minha esposa não é carinhosa comigo. Seja você carinhoso com ela primeiro, cara, esse cacete. Começa você sendo carinhoso, entendeu? Ah, não, mas assim, ó, não é que ela não é carinhosa, é que eu sou carente, então seja menos carente. Também deixa ela sentir saudade um pouquinho também, né? Só você tem saudade, aí não dá, né? Só você vai atrás, só você fica aí enchendo o saco dela aí por atenção. Então, se ocupe, vá trabalhar, né? Se tá com tempo para ser carente, é porque tá sobrando tempo aí do trabalho. Então trabalhe mais e você vai ver isso corrigir. Galera, dá para corrigir em cima dessa ideia aqui, dá para corrigir qualquer parada. E as que não são passíveis de correção, elas rompem por esse motivo que eu falei. Se a pessoa não quiser se readequar, se ela não quiser fazer a conta fechar em zero, que vai acontecer, essa conta vai fechar em zero, é, ela vai buscar um outro lugar, uma outra pessoa, uma outra amizade, uma outra parceria, um outro sócio, um outro amigo do truco. Ela vai arrumar alguém para colocar no seu lugar, ocupando aquele espaço que você estava ocupando. Só que você tem que ter sangue frio, você tem que ter estômago para poder fazer esse movimento, tá? Já fiz isso várias vezes em vários lugares e 100% de sucesso. 100% de sucesso. Não teve uma vez que eu não apliquei esse conceito de hoje aqui, que a coisa não mudou, tá? E era isso, não sei se ficou complexo ou não, mas quero ouvir vocês, quero saber o que vocês acharam. Faz sentido ou não faz? Ficou difícil ou não ficou? Dúvidas? Tomando minha água aqui, ó, água do silêncio. O Mal, engraçado, hoje de manhã o mapa que eu atendi era exatamente isso. Foi a comprovação, eu tô aqui só relembrando, a comprovação de tudo isso que você me falou. Toda a aula de hoje. Devia ter dado isso semana passada, eu ia ter muito mais argumentos, muito mais argumentos. Mas na verdade, assim, ó, a aula é para você. Então, assim, como você teve o problema, buscou uma solução, agora vem o negócio que vai adequar e agora você grava bem melhor.
Não, sim, não, mas foi mais ou Sim. menos esse direcionamento. Sim. Mas é exatamente isso. Ela tá com essa pessoa desde os 15 anos de idade, ela tá com 40 hoje, e a vida inteira ela fez tudo. Ocupou o espaço. Acho que o dele era só um negocinho assim. Era um Era só quadradinho desse tamanho. isso. Isso, era só um pontinho ali de interrogação ali, que hoje ela tá se questionando se é isso que ela quer viver. Porque Sim. ela se sente completamente dona dele. E Sim. ela, por um bom tempo, ela gostou disso, só que chegou um tempo que ela falou assim: não, eu Que ela preciso muda, né? fazer. E exatamente isso. E se essa frase eu até escrevi aqui: seu posicionamento molda o seu mundo. É Molda, né? totalmente, Exato, molda exato. o seu mundo. Se, E molda. né, pessoa, se nós nos posicionarmos, se a gente se posicionar de uma outra forma, com certeza a gente vai ter uma outra visão do que da onde você vai estar no mundo. É exatamente isso. Exato. Perfeito. Tipo, ninguém me respeita. Fala, cara, você se dá o respeito? O que que significa isso? É, Quando alguém falta com respeito, você dá uma estourada na pessoa? Entendeu? Então isso é se respeitar. Vou dar um exemplo claro e fatídico. Cara, se eu tô tô com alguns amigos. Aí alguém fala alguma coisa que me ofende fortemente e não é brincadeira, não é na zoeira. Cara, se eu não der uma trucada ali, meu amigo, a partir daí é a ladeira abaixo. A partir daí você vira chacota. Então, por isso que eu falo que falar alguma coisa é posicionar e não falar nada também é, entendeu? é, Você é. aceitar também é, entendeu? Então é isso. Se você tá falando, você tá posicionando, se não tá falando, tudo posiciona. A roupa posiciona, né? Se você aparece com decote que vai da cabeça até o pé, manda uma mensagem. Se você aparece parecendo uma irmã da congregação, passa outra mensagem, entendeu? Tá com o cabelo Exatamente. dessa era, passa uma mensagem. Tá com o cabelo cortado, outra mensagem. Tudo comunica e tudo posiciona, né? Exatamente. Que às vezes nem é o que é, né? E só Exato, que do jeito que você exato, se posicionou é o que realmente parece ser, né? O que as pessoas acreditam, né? exato. E aí um baita esforço de fazer esse movimento de, tipo, começar, endireitar algo que começou torto. Cara, é uma energia descomunal, cara. É uma energia, nossa, de 5 Itaipu pra você mudar uma relação que começou merda, assim, sabe? Um Mas negócio. agora é um questionamento. Você acredita, né? Vocês, no caso, né? A Renata, a Karine, vocês acreditam que o que começou torto pode ser endireitado? Pode. A questão é que tem que ter estômago, como eu falei. Às vezes deixar um espaço para a pessoa preencher. Eu vou dar um exemplo claro. Essa sua amiga aí, cara, eu faço tudo. Eu sou quase que mãe dele. Será que ela banca parar de fazer? E aí ele fala assim: ah, cadê minha cueca? Você fala assim: oxe, você não lavou? Ah, cadê minha roupa passada? Ô, você não passou? Ah, entendi. Tá lá no monte lá para passar lá. Será que ela banca um negócio desse, tipo assim, entendeu? Uhum, Ah, poxa, vou dar um exemplo aqui. Ele não tá trabalhando, por exemplo. Ele fala assim: eu preciso de dinheiro para pagar a net. Não tem, cara. Como assim você não tem? Não tem, não tem, não tem. Você não tá trabalhando também, né? Se você tivesse, a gente conseguia pagar. É. Sabe esse silêncio que dói, esse constrangimento, assim, é esse estômago que eu falo, porque é possível. Tem dois caminhos que acontecem após isso. É a pessoa entender o recado sem você ficar. Porque mandar, você entrar numa posição de mãe, ficar cobrando, xingando. Ah, tora na cama, não sei o quê, essa porra aqui largada, lá, lá, lá. Você entra no papel de mãe. Entendeu? Quando você sai desse papel de mãe e, tipo, a vida adulta é assim: se eu não pagar a conta de água, alguém corta. Se eu não pagar a conta de luz, alguém corta. E o cara vem aqui, ele não vai falar assim: ai, meu, você esqueceu de novo, né? Ai, complicado. Vai lá e faz, vai lá. Não, não quer saber. Ou eu faço o Pix na hora lá das contas e mostro pra ele e ele não corta, ou já era. E aí tem que ter esse estômago, essa que é a foda. Então tem muita gente que não tem. E aí quando você começa a fazer, a pessoa entende o recado, ou ela vai falar assim, cara, nossa, ela não tá pagando nem as contas de casa. Eu não vou ficar com essa mulher, não. Eu vou embora arrumar outra. Entendeu? Então, são esses dois caminhos. Ou a pessoa, ela vai entender o recado e vai começar a agir,
e aí deu certo, né? Se você quiser manter essa relação, você deu certo. Ou se ela for embora também, cara, nunca ia dar jeito, né? Se ela falar, nossa, você é uma filha da mãe que não faz nada, nem as contas você paga. Eu falo, cara, a porta da rua, a serventia da casa. Vai lá. Entendeu? Então, tem que ter um puta do estômago, mas dá pra mudar assim ali. Nem que o final seja não ter mais. Não, então, é isso que eu tô te falando. O mudar que eu questionei é isso. Se muda, vamos arrumar, vamos fazer a base, porque a gente não pode começar uma casa pelo telhado, né? Ela não vai, se não tem a sustentação, ela não Exato, vai permanecer lá em cima. exato. Então, depois que a casa tá prontinha, se você começou pelo telhado, como é que você vai querer, né, mudar? Eu acho que daí vai sempre pro outro lado. Degringola tudo. Eu acho E, que é- daí tá, e, cada e, um e toma o seu rumo. e é por isso que eu falei que tem que ter o estômago e tem que ter esse pensamento divergente de falar, meu, dá pra ser diferente. Eu sei que dá. Eu vejo gente que lugar que funciona. Eu sei que funciona É, assim. e ela até falou pra mim assim, nossa, mas eu já tô vendo isso tarde, eu acho que eu vou ter que ficar nessa posição que eu tô. Não Aí eu precisa. falei, fulana, até porque você tem 40 anos, você tá, né, Uhum. na metade da tua vida. Uma mulher com 40 anos, ela tá no auge da vida dela. Se você pensar assim, entrega os pontos. O que que você tá fazendo aqui, então? Exato. Só que aquilo que eu falei, né? Até tem toda aquela parte da primeira infância que impacta muito. Sim, sim, Então, sim. por É, exemplo, se quando você você. falou o pai e a mãe, eu voltei. Ela teve muito essa visão mesmo da mãe que, né, hoje ela tem que tomar conta do pai, enfim, é todo um contexto que realmente começou lá, não tem a menor E, dúvida, e não que, tem e a que menor dúvida. colabora para ela ser compassiva com o que está acontecendo. Entendeu? Então ela é compassiva com esse marido que ela tinha por conta dos traumas dela que ela passou. Então ela é de boa aceitar o cara do jeito que ele era, porque ou porque o pai foi de uma forma, ela entendeu de outra, ou porque o pai realmente foi um cara ruim, e aí esse cara pelo menos tratava ela bem, ou porque esse cara nem batia nela, ou porque, você entendeu? Alguma coisa ia ter inspirado no pai e na mãe que ela traz para os dias de hoje, porque é o que ela aprendeu. Como essa pesquisa é foda. E por incrível que pareça, eu li ela ontem, tá? Eu nem tava preparando a aula, mas eu li ela ontem. Cara, 90% do que a gente aprende é até os 6 anos. Que loucura isso! Entendeu? Então, brincando aqui, né? A Joana, vendo o jeito que a gente lida com ela, tá aprendendo muito mais em um dia aqui equivale a um ano de um adulto, sabe? Tipo isso. É absurdo isso, né, cara? É absurdo isso. Mas tudo você voltar lá na infância, vai estar lá e ela vai precisar tirar o pé de onde ela quer que o cara ponha o pé dele, entendeu? E eu Se- até falei pra ela exatamente isso. Se teus filhos estão vendo, o que você tá Exato, fazendo é o que eles vão fazer. exato, É o exemplo que você tá dando. exato. Eu, por exemplo, minha mãe sempre brincou comigo. Eu não tenho problema nenhum de brincar com as crianças, parar e tal. Minha mãe sempre me levou pra tudo que é lugar, mas eu não tenho problema em andar com criança pra cima e pra baixo. Cara, é uma força zero que eu faço pra isso, mas eu vejo que tem muitos pais muitos pais assim, né, da minha idade, que foram criados com pais e mães ausentes, crianças que na minha época já era normal deixar filho bastante tempo na escola integral, que que não consegue, tipo, pra fazer alguma coisa com o filho, tem que largar na mão de alguém. Não consegue levar, não consegue ir, não consegue se divertir. Onde eu tô rachando o bico. Eu tô aqui dando aula, agora não mais, né? Nesse minuto não mais. Mas eu tava aqui dando aula aqui, cara, dando tudo de mim aqui, e a Joana tava aqui, correndo pra lá, correndo pra lá. E de boa, isso não me irrita, porque a minha mãe me deu isso também quando eu era criança. Então, pra mim, não é uma parada, não é uma falta de respeito. Canso de lembrar aqui da época em que ela me levava dentro dos busão, pra cima e pra baixo. Andar, ter filho próximo e aceitá-lo de maneira integral, pra mim é muito de boa. Não tenho zero força nisso. Entendeu? Zero força para fazer isso, mas é por conta da criação que eu tive. Assim como eu tenho outras dificuldades que também vêm da minha criação, que eu venho trabalhando já há um puta de um tempo, depois que eu identifiquei através do autoconhecimento e tudo mais. É isso aí, mas é exatamente tudo isso que você falou mesmo. Exatamente. Valeu, Ale, obrigado aí. Fala, Karine. Eu ia comentar isso, que eu acredito na mudança, mas depende da capacidade de lidar com esse desconforto, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar e, e acho que pagar o preço do risco que vai correr também, Exato, em todas as exato. relações, aí seja de trabalho ou do que for. Uhum. Eu vou sair desse lugar, será que o meu colega vai ocupar? Como é que vai ser visto? E aí
A gente não sabe o tempo que vai durar para a pessoa. Ah, vão passar fome, vão ficar sem luz. Será que eu vou saber lidar? Mas é a única chance. Então vai depender também de qual que vai ser o lugar mais dolorido. Eu Exato. acho onde que vai doer mais. Se não estiver doendo tanto no lugar que tá, não sei. É uma escolha que você tem que fazer bem feita, porque como você tá pondo agora, e é um ponto bem interessante. Eu preciso mudar tudo que eu quero em todas as relações? Não, algumas a gente tolera, entendeu? Alguns É. problemas a gente tolera. Tipo, por exemplo, a pessoa que tem barulho com a boca, tica assim, ó. Cara, eu acho nojento, ridículo, tem vontade de dar um soco na cara. Mas, dependendo de quem for, eu até tolero. Tipo, se é meu pai e minha mãe, eu tolero. Se é um estranho, eu tolero. Se é meus filhos, eu falo, para com esse barulho na boca, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, é isso, sabe? Você vê o que você vai encarar e o que vale a pena brigar, né? Acho que você trouxe isso bem interessante. Cara, eu vou dizer mais, tá? Essa pessoa que no caso da lei aí, né, que ela trouxe, é, se ela termina agora sem ela aprender a dar esse espaço para outra pessoa, a próxima relação dela é idêntica, por incrível que Ia pareça. falar. Tu vai sair Idêntica. pro mesmo lugar, né? Idêntica. Se ela não aprender a se refazer em cima disso, por isso que esse período entre relações, né, é muito importante ser vivido, é muito importante ser passado esse luto, essa merda toda que acontece, para que você se redescubra, sabe? E fala assim, cara, nossa, eu deixei chegar aqui, que bosta, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, me voltou uma situação de trabalho que tinha acontecido há 5 anos atrás, mas aconteceu exatamente igual. E há 5 anos atrás eu errei. Eu tomei uma decisão que foi zoada pra mim. 5 anos depois aconteceu como um filme, turma. Era um projeto com uma pessoa conhecida, uma pessoa do nosso meio, que tinha muito mais envolvimento pessoal do que profissional. Aí o projeto começou a degringolar, não estava indo bem, nananá, aí culminamos em não seguir trabalhando. E aí, qual que era a decisão? Havia um contrato. Cumpre-se o contrato? Deixa pra lá, entendeu? Da última vez eu cumpri o contrato e como era uma relação muito mais pessoal que profissional, deu uma puta merda. Dessa vez, eu falei assim, ó, faz o que você quiser. Se quiser ir embora agora, vai lá, tá tudo bem. Se quiser não pagar mais, não paga. Se não, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente só precisa encerrar isso da melhor forma. Qual que é a melhor forma? Entendeu? E eu acho que eu fui bem, porque deu certo. Pelo menos a gente não arrumou briga entre nós aqui por excesso de pessoalidade numa relação profissional. Entendeu? Então, as coisas elas são cíclicas, galera. Cíclicas. A merda vai e volta até você aprender como resolver isso. Ela vai e volta até você aprender. Quando você muda isso, quando você muda o posicionamento, né? Depois, como eu falei, 5 anos depois, o meu posicionamento foi, pô, tá no contrato. Era esse, né? Tá no contrato, é o contrato, vou ficar bravo com o contrato. Você assinou, você é adulto. Aí, depois de 5 anos. Caramba, né? Porra, que bosta, né? Acho que não rolou, né? A gente é tão amigo, né? Vamos. Vai lá, vai. Tchau, 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 tchau. Fica com Deus, tal. Vai dar tudo certo. Entendeu? Então, foi isso, né? Se eu tivesse permanecido nessa outra visão, com certeza eu perderia mais uma amizade, porque aquela primeira lá eu perdi. Entendeu? Tipo, a gente ainda troca ideia, é aquela coisa do se ver ainda, né? Não troca farpa, mas. A amizade mesmo nunca mais teve, entendeu? Por conta dessa postura. É uma postura, né? Então, você vê que parada louca, né, cara? E bem essa semana dessa aula também. Um negócio que há 5 anos atrás deu uma merda do cacete, e tipo, uma merda mesmo. A pessoa ligou pra meia dúzia que eu conhecia pra falar mal de mim, falar, ô, fulano aqui, tá, não sei o quê, rarará. Entendeu? Então é louco, mas é isso. Quando você muda, as coisas mudam, é isso. Não sei se a Renata quer falar alguma coisa. Quer falar, Rê? Conseguiu pegar aí? Acho que ela deve estar ocupada agora. Mas beleza, então, turma. Que alegria ter vocês hoje aqui, trocando essa ideia. Aí, tira Consegui do mudo. Aí, voltou, tirar o mudo aí. do microfone. Boa, boa, boa. O que você achou hoje? Tem alguma coisa que você queira contribuir também? Muito bom, parabéns. Gostei também da Que legal. contribuição das meninas.
Se eu puder contribuir um pouquinho também, só Claro. reforçando o que vocês falaram, mas eu acredito muito sim que existe essa questão de ser possível mudar, senão não teria motivo da nossa existência aqui. E até trazendo um pouquinho de neurociência nesse processo, já que o Mal trouxe também, adoro esse assunto. Realmente essa questão de primeira infância é muito impactante no desenvolvimento da criança na fase adulta, mas não é determinante. Então, influencia Isso. bastante, mas não determina. Só que é isso que vai criar raiz de projeções emocionais na fase adulta, principalmente, especialmente no ambiente corporativo, onde todo mundo, no início, de forma inconsciente, acaba projetando suas demandas no ambiente de trabalho e Sim, implicando ali em relações um pouco cheias de ruídos, né, com o chefe, com o par, com o liderado. E aí, com o passar do tempo, a pessoa começa a entender essa necessidade de reflexão e de autopercepção, que é o caminho do autoconhecimento. Acredito eu sim, que é o único caminho para a gente conseguir mudar de fato. E que a mudança é uma decisão. Só que a gente só consegue ter esse poder de decisão quando a gente toma consciência de que a gente precisa mudar e que a sim, gente não consegue mudar as pessoas. Acredito exato. muito também que quando a gente para de querer exercer uma falsa ilusão de controle do outro, a gente começa a canalizar essa energia para o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento e a nossa reforma íntima, que acredito que é a nossa missão principal aqui. Se autoaperfeiçoar, se autodesenvolver, para a gente conseguir ter mais empatia com o outro, quando a gente consegue reconhecer nossa dor, e a partir do reconhecimento a gente consegue ressignificá-la, e a partir da ressignificação a gente consegue amenizar e tornar mais fluida a relação com o outro, porque a gente também tem esse olhar mais compassivo com ele, digamos assim. Então, eu acredito que existe, sim, essa possibilidade de mudança, mas que a gente só tem controle sobre nós mesmos e não sobre o outro e que a gente canalizando esse movimento para nós, para dentro, a gente consegue acelerar esse processo a partir da nossa decisão, que é desconfortável, que é incômoda, sim, mas que se não passarmos por isso, por esse processo, não existe resultado positivo na nossa vida. Felizmente ou infelizmente, porque eu vou falar para vocês, meninas, depois que a gente passa, depois que a gente dá o primeiro passo e a gente olha para trás, eu falo por mim, eu penso, como que eu não fiz isso antes? Olha o tamanho do meu medo para aquilo que de fato aconteceu. A gente coloca muito essa lente, né? Como o Mal trouxe no início da aula. E existe uma tríade na neurociência também que pode explicar e nos ajudar a entender esse processo de mudança, que é o quê? A partir do pensamento que a gente tem, ou seja, a forma como a gente visualiza o mundo, é o que vai impactar o nosso estado emocional. Então, como eu enxergo o mundo, é como eu sinto o mundo ao mesmo tempo. E como eu sinto o mundo, é o que vai me impulsionar ou me travar em termos de comportamento. Para eu mudar, eu preciso mudar minha percepção de mundo. Preciso ressignificar minha história, ressignificar minhas dores, para a partir daí, naturalmente, mudar meu estado emocional, começar a enxergar a vida diferente, porque eu ampliei a consciência, e aí partir para o comportamento. Então, começa no pensamento, vai para o coração, para o chakra cardíaco, e aí deságua no comportamento. Não é um processo fácil, mas é um processo possível. E quando a gente entende esse começo, meio e sempre, né, que é um ciclo, a gente consegue entender, então, o ponto de partida. Então, ok, eu preciso me autoconhecer, me auto-observar, reconhecer meus padrões repetitivos de pensamento, fala e comportamento, ressignificar e aí mudar. Então, acredito que é isso. Caraca, mandou benzão. Tudo isso, né? Assim, é exatamente esse ponto que a gente tá aqui, né, cara? Como que eu olho pra isso, pra minha vida e falo, que bosta que tá isso aqui, tenho que mudar esse negócio, né? Nossa, tá até, não sei como até hoje eu aceitava isso, não sei como até hoje eu buscava isso, né? Não sei como até hoje eu agia dessa maneira. E isso parte de um pensamento crítico, né? De um senso, né, Renata, assim, de olhar e questionar, né? Falar, cara, não quero isso. E acho que toda essa construção aqui
essa busca por essa nova visão, né, desse ver, sentir aí e agir diferente dentro de um contínuo eterno, né, o negócio contínuo já é eterno, mas dentro desse ciclo todo, é, tá aberto para isso, né? Essa mudança exige estômago, né? E acho que eu procurei trazer aqui para gente, de certa forma, como alterar as minhas relações e abrir espaço delas mesmo, né? Então, ó, poxa, eu acho que ninguém vai atrás de mim, ninguém vem atrás de mim. Então, para de ir atrás dos outros, deixa elas sentirem saudade, sabe? Tipo, você vai ter que deixar esse espaço vago para que alguém possa ocupar, sabe? Ah, eu não arrumo ninguém. Cara, então para de afastar as pessoas, não é possível que você não arruma ninguém, entendeu? Ah, eu não ganho dinheiro. Cara, então para de trabalhar um pouco e começa a estudar. Ponto. Começa a aprender coisa nova. Ah, eu sou tímido. Então fala mais, que aí você perde a timidez. Mas como que eu vou falar mais se eu sou tímido? Então começa por aí. É muito louco, cara. Assim, eu não acho a vida tão complexa. Apesar de toda vez que eu tocar em situações essenciais da vida, né, em pontos essenciais da vida, eu falar bastante, o que torna isso complexo às vezes, mas eu acho que a gente é bem simples aí de entender e fazer essa virada. Mas equilibrando as nossas partes, equilibrando, independente da nossa das nossas crenças e tal, né? Essa visão feliz no simples, exato. Exatamente. Independente das nossas decisões aí de vida, a gente pode vivê-las da melhor maneira, né? Como também a Renata colocou na semana passada no conceito de eudaimonia aí, é possível buscar a nossa eudaimonia, que é fazer o negócio do nosso jeito e feliz com como é, né? Tem gente que acha loucura o que eu faço na minha vida e tem gente e a vida de muita gente que fala isso da minha, eu também acho que é loucura. Cada um na sua eudaimonia aí. Então, vamos que vamos, né? O que você tem que ter essa força para viver a vida da forma com que você acredita. Que tem que ter muita força, muita coragem, muita consideração com os outros também nesse processo. Beleza? Turma, que legal. Essa aula foi da hora, hein? Essa aula foi top. É um conceito mais profundão, assim, né? Não tá tanto na linha do faça ou não faça, mas procurei trazer da melhor forma. Talvez se eu der essa aula uma segunda vez, ela fique mais fácil de entender, mas nesse momento é o que a gente tem hoje. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, viu?